Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma videoaula aqui no nosso canal. E o tema da nossa videoaula de hoje é como que os brasileiros estão fazendo para pedir asilo aqui nos Estados Unidos pelo sistema do Caicai. Tá ok? É um tema que está muito em alta, a gente está vendo muitos brasileiros entrando de forma ilegal, atravessando a fronteira pelo sistema do Caicai. Então você precisa entender como que é feito esse pedido de asilo, se esse pedido de asilo vai ser aceito, se tem fundamentação jurídica. Então a gente vai falar isso aqui na nossa videoaula de hoje, tá ok? Mas antes da gente continuar, é importante para você que está chegando aqui, se inscreva no nosso canal, curta as nossas videoaulas e comente as suas dúvidas aqui, porque a gente responde todas as suas dúvidas. Pode demorar um pouco, mas todas as suas dúvidas que vocês colocam nos comentários, a gente sempre está respondendo, tá? Faz seu elogio, faz sua crítica, o importante é você estar interagindo com a gente. E se você não é inscrito ainda, poxa, dá essa força para o canal, se inscreve, porque o YouTube enxerga que esse conteúdo ele pode ajudar outras pessoas também, tá ok? Bom, aqui no nosso canal a gente tem uma playlist sobre na verdade é uma série de videoaulas sobre esse tema, que é um tema que está muito em alta, que é sobre a fronteira México-Estados Unidos. A gente já fez um vídeo sobre os direitos das pessoas que estão ilegais dentro dos Estados Unidos. Fizemos um vídeo que ele é uma mega aula, que é sobre atravessar a fronteira México-Estados Unidos. A gente mostra como é feito, aonde é feito, quais são os pontos da fronteira que são mais críticos. E também nós temos uma videoaula que é sobre entendendo o que é o sistema do Caicai, que é uma brecha na lei americana que está permitindo a entrada de muitos brasileiros, mesmo que de forma ilegal. Tá ok? Então, para a gente continuar o nosso vídeo, é importante a gente deixar alguns avisos aqui. Bom, sobre as nossas videoaulas, nós produzimos conteúdo totalmente informativo, tá ok? Nós não incentivamos ninguém a fazer a travessia de fronteira de forma ilegal. Na verdade, a gente não critica a pessoa que faz. Cada um sabe das suas escolhas e vai colher os seus frutos em relação às suas escolhas. Mas é importante a gente fazer esse vídeo totalmente informativo para mostrar para você que fez a travessia de fronteira, que quer fazer a travessia de fronteira, ou então está fazendo a travessia de fronteira, não é um processo tão simples assim, tá ok? A gente não tem relação nenhuma com coiote ou com nenhum contato. E o que acontece é que esses coiotes, eles convencem as pessoas que é um processo simples e que vai ter uma garantia total e vai ser um processo totalmente seguro. E a gente viu isso nas outras aulas e vai continuar mostrando para vocês que não é nada disso que acontece. Tá ok? Bom, a única relação que a gente tem é com a VistoFlex, porque a gente incentiva você a tirar o seu visto turismo. E pela VistoFlex, a partir de R$5.000, você consegue obter o seu visto turismo. Tá ok? Por que R$5.000? Porque o processo de visto turismo americano não é um processo barato. Só de taxa aí você vai pagar uns R$1.000, porque é $160, ou seja, depende da cotação do dólar. Além disso, você às vezes precisa se deslocar para uma cidade que tenha consulado americano. Só existem 5 consulados americanos em todo o Brasil. A VistoFlex ela só cobra R$119,90 para fazer a sua assessoria. E você que vai assumir as taxas do processo. Tá ok? Então, assim, se quer tentar o visto turismo, vale a pena. É melhor do que você pagar R$100.000 aí para um coiote e tentar atravessar, às vezes nem conseguir e correr risco de vida. Então, vamos lá começar a nossa videoaula sobre esse tema. Bom, os imigrantes que pedem asilo nos Estados Unidos, eles enfrentam anos de espera e possuem poucas chances de ganhar os seus casos de asilo.
Milhares de imigrantes estão chegando à fronteira dos Estados Unidos e com o México. E o que acontece com eles quando chegam nos Estados Unidos e dependem de políticas imigratórias que mudam rapidamente, bem como se chegarem sozinhos ou com familiares, é o que gera muita dúvida e insegurança nas pessoas que pensam em ir de forma ilegal. Muitas dessas pessoas, tá ok, são processados pelas autoridades federais e depois são liberados nos Estados Unidos para esperar que os tribunais de imigração decidam sobre seus pedidos de asilo, que é um processo que pode levar anos, tá ok? Outros que não conseguem entrar nos Estados Unidos com um pedido de asilo, eles são enviados ao México para aguardar o processo lá. Então, como que tudo isso funciona, né? O que acontece quando os imigrantes cruzam ilegalmente para os Estados Unidos na fronteira? Em alguns casos, os imigrantes entram ilegalmente com o objetivo de evitar as autoridades de imigração e vivem e trabalham nos Estados Unidos como imigrantes sem documentos. Mas outros imigrantes se rendem propositalmente aos agentes da patrulha de fronteira na esperança de fazer um pedido de asilo. Muitos desses imigrantes são pais com filhos. A gente viu e isso se enquadra lá na lei do Caicai, tá ok? Se você não viu o nosso vídeo, assiste lá sobre o processo do Caicai, que é uma brecha na lei americana que permite a pessoa responder o processo de asilo em liberdade dentro dos Estados Unidos. Bom, depois de estarem sob custódia da patrulha de fronteira, eles são colocados em vans e caminhões e levados para centros de processamento ao longo da fronteira. A gente também viu como que funciona o processo até a pessoa se entregar na fronteira, ficar presa e ser liberada. Está tudo detalhado nas nossas videoaulas. Bom, funcionários coletam informações biográficas, incluindo nomes, datas de nascimento, países de origem, bem como impressões digitais para verificar os antecedentes de cada pessoa. Muitos imigrantes eles usam tornozeleiras ou ganham um telefone com GPS enquanto aguardam uma decisão judicial sobre sua condição de asilo. O tempo de espera nas instalações de detenção eles podem variar. Alguns imigrantes são libertados em questões de horas, alguns esperam meses e eles são liberados ou transferidos com base no fato de fazerem parte de uma unidade familiar ou ter uma criança na formação da família ou um adulto solteiro. Então a gente viu nas nossas videoaulas anteriores que as famílias que estão indo com crianças, elas estão sendo liberadas mais rápidas e é por isso que eles levam criança, porque pela Constituição americana, a criança não pode ficar mais de 20 dias presas. Então se a criança ela vai ser solta, ela vai estar em liberdade, ela precisa de um tutor, então a família vai junto, tá ok? Bom, o governo ele pode transferir os imigrantes para as instalações do Departamento de Justiça se eles enfrentarem acusações criminais como reentrada ilegal, e o espaço para dormir também desempenha um papel muito importante se essas pessoas vão ser soltas rápidas ou não. Bom, como assim? Às vezes as pessoas elas são liberadas mais rápidas porque não há espaço para processá-las, para fazer o atendimento delas. Ou as instalações do ICE, que são as instalações que ficam nas fronteiras, elas estão mais cheias. A gente viu isso também nas aulas. Então, se tiver muito cheio, não tem estrutura para acomodar aquela quantidade de gente, então eles vão soltando as pessoas. Os imigrantes que pedem asilo também podem passar por entrevistas de triagem dos serviços de cidadania e imigração dos Estados Unidos para determinar se eles têm medo de retornar ao seu país de origem. Então, quando essas pessoas elas são presas, elas fazem uma triagem, na verdade uma entrevista com esses agentes de imigração e eles perguntam, você quer voltar para o seu país? Ah, quero, não quero. Claro que a pessoa vai dizer que não quer. E eles perguntam por quê. Então, é justamente essa pergunta, por que você não pode voltar para o seu país ou por que você não quer? Que vai caracterizar o pedido de asilo
para entrar nos Estados Unidos. Bom, vamos continuar aqui. A administração da era Trump tomou muitas medidas para desencorajar os imigrantes de buscar asilo nos Estados Unidos. Entre elas, a administração do governo exigia que os imigrantes que chegassem à fronteira dos Estados Unidos deveriam primeiro solicitar asilo em outro país antes de solicitar a proteção dos Estados Unidos. A critério das autoridades de imigração, adultos solteiros e unidades familiares podem ser inscritos para permanecer no México, onde são devolvidos às cidades mexicanas ao longo da fronteira. Isso é o que que muitos americanos querem que o governo Biden se posicione. Como está entrando muita gente de forma ilegal, eles querem que haja uma política mais rigorosa com esses imigrantes, igual o Trump fazia. Na verdade, não precisa ser igual o Trump, mas precisa ser uma política mais rígida, porque está muito mais fácil. Por isso que eles falam que as fronteiras estão abertas, mas as fronteiras não estão abertas. Na verdade, as fronteiras nunca estiveram abertas. Tá? As fronteiras americanas. Para entrar no país você precisa de um visto. O que acontece é que agora eles estão flexibilizando os pedidos de asilo. Tá ok? Então se alguém falar assim, a fronteira está aberta. Não, é mentira, porque o processo em si de entrar de forma ilegal é crime. Tá? A fronteira está aberta para mim entrar. Não, não funciona assim. Na verdade você está cometendo um crime e você está entrando de forma ilegal naquele país. Bom, o que acontece quando os requerentes de asilo e outros imigrantes não autorizados são libertados nos Estados Unidos? Normalmente, gente, eles se juntam a parentes em algum lugar dos Estados Unidos e aguardam uma audiência no Tribunal de Imigração, que é a famosa corte, que pode levar anos para acontecer. Embora o tempo de espera varie por estado, os processos judiciais de imigração estão variando aí em média por 2 anos. Então, agora, as pessoas já fazem a triagem e elas já saem, elas são liberadas já com uma data da primeira corte, ou seja, a pessoa precisa se apresentar a uma Suprema Corte de Imigração para iniciar o processo do pedido de asilo. Bom, como que o governo monitora os requerentes de asilo ou outros imigrantes não autorizados que não estão detidos? Alguns imigrantes sem documentos praticamente não têm contato com a autoridade de imigração. Mas, em outros casos, os funcionários da imigração monitoram de perto os solicitantes de asilo, de refúgio. A Agência de Imigração e Fiscalização dos Estados Unidos administra um programa que é um chamado Programa de Alternativas à Detenção, conhecido como Programa de Aparência de Supervisão Intensa. O ICE, a gente já explicou para vocês o que é o ICE, tá ok? É a polícia de imigração. Só o ICE tem poder para deportar as pessoas, tá ok? A gente falou isso na última aula de direitos dos ilegais dentro dos Estados Unidos. Bom, o ICE ele determina como um imigrante será monitorado com base em fatores que incluem riscos de voo e probabilidade de comparecimento ao tribunal. Os imigrantes do programa de monitoramento sempre mantêm o celular por perto. Por quê? Porque uma vez por mês eles vão receber uma ligação automática pedindo que a pessoa repita 5 números e registre com a sua voz. Se ela não atender ou ligar de volta em minutos, ou o sistema reconhecer que a voz ali não é a sua, o ICE ele vai começar a te rastrear e começar a fazer ligações e até mesmo entrar em contato com seus familiares e amigos para saber onde é a sua localização, onde você está. A outra forma de monitorar o imigrante é através do envio de fotos e da localização. Então, às vezes, uma vez por semana, a pessoa ela precisa ir para uma rua movimentada, com uma placa, você tirar uma foto, uma selfie daquele lugar e mostrar, olha, eu estou aqui na rua tal, da cidade tal, para eles monitorarem a localização desse imigrante dentro do país. Bom, o que os requerentes de asilo fazem enquanto esperam a decisão judicial? A maioria desses imigrantes, eles vão trabalhar. E precisam trabalhar porque não tem como se manter nos Estados Unidos sem trabalho.
Os requerentes de asilo, eles podem solicitar uma autorização de trabalho após 150 dias no país. O governo, ele concederá a autorização de trabalho somente após 180 dias. Ganhar uma autorização de trabalho é difícil, tá? Para as pessoas que pedem asilo, mas muitos requerentes de asilo encontram empregos informais. Só que trabalhar sem permissão, ou seja, trabalhar de forma informal, pode prejudicar alguns desses imigrantes que buscam certos tipos de ajuda de asilo para a imigração. Porque o governo, às vezes, na hora que vai julgar, eles entendem que a pessoa está trabalhando por quê? Ele não veio para trabalhar, ele veio para ser um imigrante que está pedindo asilo. Ele não quer fazer dinheiro, ele não quer enriquecer nos Estados Unidos. Na verdade, ele quer se proteger nos Estados Unidos. Então, se a pessoa ela começa a trabalhar de imediato dentro dos Estados Unidos, sem pedir a requisição de trabalho, a autorização de trabalho, o governo pode entender, né, o juiz pode entender que você, na verdade, nunca foi ali buscar asilo. Na verdade, você foi trabalhar. Ou seja, você não tem nem capacidade de respeitar as leis daquele país. Ou seja, por que eu vou te dar asilo se você não obedece a gente? Então, essas pessoas precisam ter muito cuidado, porque pedir asilo e já começar a trabalhar pode prejudicar o seu processo. Ok? Bom, mas é quase esperado que os requerentes de asilo trabalhem sem permissão. Tá? Os juízes de imigração eles não costumam perguntar isso durante o processo. Tá, ok? Mas eles podem usar isso contra esses imigrantes. No entanto, os imigrantes sob o programa de supervisão do ICE às vezes enfrentam questões contundentes sobre se estão ou não trabalhando. Se em alguns casos o representante do governo que supervisiona o seu caso entender que você está trabalhando de forma incorreta, ele pode ameaçá-lo e colocar esse imigrante de volta na detenção por estar trabalhando sem ter a permissão de trabalho. Bom, muitos imigrantes estão chegando com seus filhos. O que vai acontecer com essas crianças? Em muitos casos, os filhos estão sujeitos aos mesmos processos judiciais de imigração que os seus pais. Se um juiz ordena a deportação de um adulto, os filhos menores dos pais também podem ser deportados. Enquanto os casos de imigração estão pendentes, muitos imigrantes recém-chegados eles matriculam seus filhos em escolas públicas locais de acordo com a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos. Os governos eles devem fornecer a todos os alunos imigrantes uma educação básica, que geralmente é até a high school, que é o nosso ensino médio aqui no Brasil. As crianças desacompanhadas, elas podem ficar sob a custódia do escritório de reassentamento de refugiados, enquanto o gerente de cada caso vai localizar um parente mais próximo daquela criança dentro dos Estados Unidos para colocá-la com essa família. As crianças elas podem ser detidas por meses enquanto aguarda a liberação da agência até que essa criança consiga viver com esse familiar lá dentro dos Estados Unidos. E aí a gente entra numa pergunta que é o carro-chefe desse vídeo, né? Qual a probabilidade dos requerentes de asilo ganharem seus casos de imigração? Bom, gente, nós precisamos ser sinceros aqui para vocês. As chances, elas não são muito altas, tá ok? A gente vai explicar isso para vocês. Embora a taxa pela qual os juízes de imigração eles concedem asilo, esse pedido de asilo ele pode variar de acordo com o juiz, o Escritório Executivo Federal de Revisão da Imigração, que é um braço do Departamento de Justiça, ele relata que a taxa média de concessão para tribunais em todo o país é de apenas 11%. Ou seja, apenas 12 dos 62 tribunais de imigração do país concedem asilo em mais de 20% das vezes. É um número baixo para a quantidade de pessoas que está entrando. Pessoas que podem provar que enfrentam perseguição em casa devido à sua raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas podem ser elegíveis para
pedir asilo dentro dos Estados Unidos. Então, o que acontece é que muitos brasileiros eles entram com pedido de asilo falando que estão sofrendo perseguição por ser negro, está sofrendo perseguição devido ao tipo de religião, está sofrendo perseguição por ser homossexuais, ou então estão sofrendo perseguição porque, são esquerdistas, né? E o governo é de direita, porque o governo Bolsonaro, tá? Estou gravando esse vídeo, atualmente é o governo Bolsonaro. Então, esse tipo de cenário, sim, caracteriza pedido de asilo. Só que isso caracteriza pedido de asilo. Se você vai conseguir o asilo, aí já é outros 500, tá ok? Porque o buraco é mais embaixo. Bom, vamos continuar aqui que a gente vai falar sobre isso. Os atrasos nos tribunais de imigração dos Estados Unidos significam que aqueles que entram frequentemente, eles podem permanecer nos Estados Unidos por anos enquanto seus casos são processados. Então, os brasileiros eles estão dando esse cenário para pedir asilo nos Estados Unidos. E eles vão entrar. O processo está demorando em média 2 anos, ou seja, em 2 anos essas pessoas elas precisam fazer dinheiro, levantar dinheiro para pagar o coiote, tá ok? E fazer dinheiro para mandar para o Brasil, porque a qualquer momento a Justiça de Imigração, né, a Suprema Corte de Imigração, pode convocar essa pessoa, esses brasileiros, e emitir uma carta de deportação. E aí essas pessoas precisam ser deportadas. O status delas muda de pessoas que estão solicitando asilo para imigrantes de status com cartas com procura para deportação. Você acaba sendo um procurado do ICE, da Polícia de Imigração. Então, brasileiros, gente, dificilmente, a gente vai ser realista aqui, tá? Dificilmente conseguem documentação através do pedido de asilo. Isso é porque o nosso país é reconhecido por ser um país democrático, com muita liberdade de expressão. Apesar das dificuldades do nosso país, a extensão territorial e a Constituição não caracterizam a nossa política que ameaça a vida de um cidadão aqui no Brasil. Não estamos aqui defendendo o governo ou levantando bandeiras partidárias, só estamos expondo aqui como o Brasil ele é visto pelos americanos. Muitos brasileiros estão pedindo asilo, citando o alto desemprego no país e a persistente corrupção e violência. Simplesmente tentar escapar da violência crônica do Brasil, relacionada a facções criminosas, muitas vezes não é suficiente para pedir asilo. As mulheres que citam motivos de violência doméstica também têm menos probabilidade de ganhar seus casos sobre regras de asilos mais rígidas. Os pedidos de asilos aprovados pela Suprema Corte americana, que trata de assuntos de imigração, são muito específicos e geralmente estão relacionados a casos políticos envolvendo proteção de testemunhas. Não basta simplesmente chegar na fronteira e dizer que sofre perseguição ou que o Brasil está violento. Você vai até conseguir entrar nos Estados Unidos, mas quando chegar na frente de um juiz, você precisa ter provas envolvendo que o seu caso, né, a sua pessoa, você precisa montar um processo, não é à toa que você precisa ir com um advogado. Muitas vezes o brasileiro não tem condição de pagar um advogado e aí eles contratam o advogado que é disponibilizado de forma gratuita. Esse advogado disponibilizado de forma gratuita é um advogado do governo americano, então ele não vai dar uma atenção especial para o seu caso. Então, se você falou lá na hora de atravessar a fronteira que está pedindo asilo porque o Brasil está violento, esse advogado, qualquer advogado vai falar: o Brasil está violento? Então me prova que o Brasil está violento. Me prova que você foi vítima de violência. Você tem um boletim de ocorrência? Você tem algum caso que saiu na mídia local, que você sofreu violência? Você precisa, não é só simplesmente a sua palavra. Você precisa de provas para dizer, para comprovar, para reafirmar, para agregar valor ao seu processo,
para que o seu pedido de asilo seja aprovado. Tá ok? Após um juiz do Tribunal de Imigração negar o seu pedido de asilo, que é muito comum que acontece com brasileiros, porque a cidade onde eu morava é uma cidade violenta. O juiz de imigração, do Tribunal de Imigração, ele sabe que o Brasil é extenso. Você pode sair do seu estado e ir para um outro estado brasileiro que você não vai correr risco de vida. Você não precisa vir para os Estados Unidos. Então, tudo isso é levado em consideração. Eu sofro violência doméstica. Então, cadê o seu boletim de ocorrência? Você precisa levar tudo isso. Você precisa solicitar alguém aqui no Brasil para enviar isso. Porque o advogado que vai te defender, ele não vai levar só em consideração o que você está falando. Você precisa, sim, ter provas concretas para provar para um juiz do Tribunal de Imigração para ele não negar o seu pedido de asilo. Porque se ele negar o seu pedido de asilo, ele vai ordenar a deportação. Então você pode até entrar com recurso e ganhar mais tempo, mas sempre será necessário ter provas concretas. Não basta somente falar que o Brasil está violento ou que é um país homofóbico. Dizer que está sendo perseguido também requer provas policiais. Você precisa provar de forma concreta aquilo que você falou lá ao atravessar a fronteira. Tá ok? Bom, quais são os custos de detenção ou monitoramento de imigrantes não autorizados? As alternativas à detenção são muito mais baratas do que hospedar imigrantes em centros de detenção. Então é mais barato para o governo americano deixar o imigrante responder em liberdade do que deixá-lo preso, gerando custos para o governo. O programa custa menos de $5 por dia por imigrante, contra cerca de $137 por dia por imigrante detido. Então, para eles, é vantagem que se você não for deportado para o seu país de origem, que você fique solto. Não vale a pena eles deixarem você preso ali, porque você custa $137 por dia para o governo. E detenção familiares ainda custa muito mais. Custa em média aí de $200 a $37 por dia. Bom, quais são os destinos mais comuns para os brasileiros imigrantes que entram pelo Caicai? Os brasileiros que atravessam a fronteira de forma ilegal, muitos não sabem falar inglês e, por esse motivo, buscam ficar em locais onde a comunidade brasileira é maior. Brasileiros que atravessam a fronteira não trabalham para americanos. Saiba disso, porque na verdade, esse brasileiro que está atravessando a fronteira de forma ilegal, ele vai trabalhar para outro brasileiro que está melhor estruturado e adaptado no país. As comunidades brasileiras, elas sempre estão em cidades santuários. Nós já falamos dessas cidades aqui em outras aulas, que são cidades que defendem os direitos dos ilegais, dos imigrantes não documentados. Então, os lugares mais procurados são a Flórida, onde o clima ele é melhor para se adaptar, ou eles ficam em Massachusetts, onde o salário dos serviços informais são maiores e o governo lá permite que os imigrantes usem os serviços de saúde de forma gratuita. Autoridades de Massachusetts e líderes comunitários, eles dizem que sentiram um aumento do número de imigrantes brasileiros no ano passado, com mais famílias buscando serviços de imigração e matriculando seus filhos em escolas públicas. O estado ele tem a segunda maior população de brasileiros nos Estados Unidos, ficando somente atrás da Flórida. Bom, continuando aqui, algumas dúvidas. Com que frequência os imigrantes abandonam os seus processos judiciais e desaparecem dentro dos Estados Unidos? 6 de cada 7 famílias libertadas da detenção lá na fronteira comparecem à audiência inicial, porque eles estão com medo de... Porque quando eles atravessam a fronteira, passa por tudo aquilo, porque é um processo doloroso, é um processo traumático, a gente viu nas nossas outras aulas. Então, quando eles conseguem ficar soltos dentro dos Estados Unidos, eles sempre eles têm uma esperança de que eles vão conseguir a documentação com pedido de asilo. Então, assim,
eles precisam ir nas cortes. E a corte inicial é muito tranquila. A primeira corte é onde você vai se apresentar, vai falar onde você está morando, às vezes vão tirar a sua tornozeleira, você vai entregar o seu GPS. A primeira corte é muito tranquila, é só uma apresentação e aí você já vai receber a notificação que você vai precisar voltar e é bom que você volte com o advogado. Então você já vai começar a procurar o advogado já vai começar a ser sincero contigo e falar, olha, não é tão simples assim não, pedir asilo aqui nos Estados Unidos não, porque o buraco é mais embaixo. Então você já começa a se desesperar e você vai na segunda corte com o advogado. E aí na presença de um juiz, o juiz já de cara já vai falar, olha, não tá legal isso aí não, tenta achar as provas. Então a pessoa se desespera atrás de provas, ou seja, não vai conseguir provas cabíveis para garantir o seu pedido de asilo. Então, mais ou menos aí na terceira corte, a pessoa já não quer ir mais, porque ela sabe que indo ela vai sem provas e a maior garantia que ela vai ter ali é ganhar uma carta de deportação. Então, 44% dos casos de remoção envolvendo a população de todos os imigrantes nos processos de imigração terminam com uma ordem de deportação, porque um imigrante não acaba comparecendo ao tribunal. Então, muitos conseguem levar o processo até a terceira audiência. Já na quarta audiência, é muito comum o imigrante receber um aviso de comparecimento, que é essencialmente uma ordem de deportação, já que as chances de ganhar o caso no tribunal são muito baixas. Se não comparecer, o imigrante ele acaba ganhando o status de procurado pela polícia de imigração. Bom, gente, essa é a realidade daquilo que a gente precisava mostrar para vocês, tá ok? Por que a gente está sendo enfático nesse tema? Está sendo muito comum as pessoas, muitos brasileiros, principalmente do estado de Minas Gerais, estarem indo para o México e do México tentando atravessar a fronteira através do sistema do Caicai. E isso é uma rede de coiotes que está facilitando a ida dessas pessoas. Então, esses coiotes prometem que o processo ele é muito simples e é muito tranquilo, mas não é. Dá uma olhada aqui nos nossos outros vídeos, tá ok? Lembrando que a gente não está julgando se você quer ir, se você acha que o Brasil está difícil. Está difícil para todo mundo. Mas a gente tem um compromisso com vocês de mostrar a realidade do processo. Muita gente está indo, está se dando bem, a gente não está aqui para criticar nem nada. A gente só quer incentivar você a tirar o seu visto americano para você entrar pela porta da frente. Porque quando você entra de forma ilegal, você entra como um criminoso, tá ok? E tem suas consequências, tá ok? Então saiba que não é um processo tranquilo e fácil. A vida dessas pessoas nos Estados Unidos é uma vida muito difícil, tá ok? É uma vida que o pessoal fala assim, mas lá o trabalho é valorizado. Sim, a gente não está entrando nesse mérito aqui. O que a gente está enfatizando é que não é fácil. Não vá com essa promessa de que o coiote diz que é fácil e que você vai viver super bem lá. O início da adaptação é uma coisa assim tremenda, muito difícil. E além disso, acontece de muitas pessoas atravessarem com pedido de asilo, eles atravessam já endividados porque precisam mandar dólar para o coiote e às vezes o processo judicial deles de pedido de asilo não dura nem na segunda corte. Tá ok? Às vezes na primeira corte eles já podem receber uma carta de deportação e são deportados e voltam para o Brasil com dívidas. Então nosso alerta aqui é que você tenha entendimento de como que funciona todo esse processo de travessia de fronteira de forma ilegal através do sistema do Caicai. Tá ok? Então mais uma vez se inscreva no nosso canal se você gostou desse conteúdo, curta nossas videoaulas. Se você tem alguma dúvida, tem alguma crítica, algum elogio, sugestão, comenta aqui que nós respondemos todos os comentários, tá ok? Um abraço e até a nossa próxima videoaula.